Um, dois, ei. Uhum. Olá, gente, bom dia. Que bom estar aqui com vocês hoje, nessa manhã geladinha, para falar aí sobre abelhas, né? Eu sou a Silvia, eu faço parte do mandato coletivo, né? Estamos aqui na vereança, eu, João Scarpa e o Pablo, que está lá no gabinete. Fomos diretores da Escola do Legislativo por um tempo, agora estamos no conselho, né? A escola tem a direção, coordenação, conselho. E é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Na verdade, nós somos da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara e organizamos o Cimapira, Semana Integrada do Meio Ambiente. E aí as atividades relativas à questão ambiental, como essa, a gente puxa aqui, a gente organiza, a gente sempre está junto. Então, essa é mais uma atividade aí do Cimapira. E eu queria, desde já, agradecer aí os professores do Melo Moraes, agradecer o Samuel, que vai dar uma palavrinha falando do porquê vocês aqui, né? Qual é essa disciplina, o porquê. O Samuel sempre junto com a gente, com as atividades aí da Câmara, que tem a ver com a educação, que tem a ver com o meio ambiente. Agradecer a Simone, que já é também cliente aqui da Escola do Legislativo, né? Vários anos participando com a gente. E o Carlos de Jesus Souza. Então, obrigado. Depois vocês, Simone, depois que o Samuel fizer uma fala, aí eu apresento vocês dois para começar a palestra, tá? Obrigada, viu? Aproveitem bem a palestra. Pessoal, bom dia. É uma alegria recebê-los aqui, né? Porque a gente faz este movimento na educação para trazer algo diferente para vocês, né? E quando eu mandei esse convite, né, desse lugar, né, que a Câmara estava oferecendo uma atividade específica para abelhas, me perguntam, gente, que escola que vai querer vir ouvir de abelhas? Né? E no mesmo momento o Amálio entrou em contato e falou, Samuel, a gente tem uma eletiva de abelhas. Eu falei, pronto, é isso, né? Entendi o porquê que eu divulguei e daí chegou a escola de vocês. Daí eu agradeço a Érica, porque essa atividade era para ocorrer apenas no momento da tarde e a gente abriu 2 atividades, né? Então, Carlos e Simone, obrigado por estar disponível ao longo do dia, porque daí hoje a gente atende vocês de manhã, né, que é uma eletiva específica para falar sobre o tema, né, e isso vai desdobrar de outras maneiras na escola. Acredito que até vai surgir ideias para uma segunda eletiva no segundo semestre, né, isso vai dar margem para que vocês olhem para isso, para que a gente olhe para o meio ambiente. E na parte da tarde vem a escola de Paulo Luiz Valério, né, que também tem uma eletiva trabalhando sobre a questão das abelhas, né, então é muito importante, né, como diretoria, estar intercalando e achando esses movimentos onde é possível incluir os alunos das escolas públicas. Então, sejam muito bem-vindos, que vocês aproveitem, que vocês aprendam e que seja um momento de criativo, né? Tanto para vocês, como para os 3 professores do Melo que aqui estão, para conseguir desdobrar isso na escola em outros temas depois, tá bom? É uma alegria conseguir conduzir esse movimento e que vocês aproveitem ao máximo. Sil, obrigado Carlos, obrigado Simone e obrigado Érica por essa oportunidade ao longo do dia de atender as nossas escolas da rede pública, tá bom? Ai, que delícia. Então, hoje é o dia inteiro com os alunos, né? Dá um gás, né, Samuel, né, Simone, Carlos? E você sabe que eu lembrei agora, o Samuel falando, né, da eletiva. Essa semana veio uma aluna do Cardoso, que fez um trabalho, ela não, né? Todos os alunos que fizeram a eletiva fizeram um trabalho sobre arte no Cemitério da Saudade. E ela veio trazer na tribuna depois, veio falar para os vereadores o final do trabalho, produzir um vídeo. Então, vamos ver, de repente, o que sair daqui, né, professoras, para mostrar para todos os vereadores e para a população em geral, porque na tribuna, na sessão, também tem a gravação, né, comunicação. De repente, pode ser uma, Samuel, para ficar mais divulgada essas eletivas, né, porque tem tudo a ver com a educação, meio ambiente. Eles adoram fazer replicabilidade no programa de ação, entendeu? Então, Vamos pensar. A gente junto fica pensando milhões de coisas, né? É isso aí. Então, tá. Eu vou só apresentar os 2 facilitadores agora, para já começar, né? Abelhas nativas e meliponicultura, importância para a biodiversidade urbana e soberania alimentar. Então, Carlos Jesus de Souza, metalúrgico e apaixonado por abelhas nativas,
criador de abelhas sem ferrão há 5 anos e um dos organizadores do encontro de meliponicultores de Piracicaba. Simone Dias, engenheira florestal há 20 anos, já atuou em diversos segmentos na área ambiental, educação ambiental, advocacy e sustentabilidade. É diretora operacional em GeoApps. É uma amiga nossa, minha amiga pessoal. Então, tá bom, gente. Aproveitem bastante. Obrigada, Simone. Obrigada, Carlos. Eu só vou dar uma palavrinha, porque quem vai começar, na verdade, é o Carlinho. Não tenho vergonha. É uma grande honra nós estarmos aqui novamente, né? Porque a gente já está... É um trabalho contínuo. A gente está aqui pelo 2º ano, e lá no Horto a gente já está indo para o 4º ano. Né? Então, em outubro, a gente tem outra atividade junto lá, né? Que é o mês das abelhas. Então, também, praticamente, Piracicaba virou o berço aí dessas atividades. E é muito bacana saber que vem uma turma de eletiva, né, de abelha. A gente está falando que era uma profissão que estava assumindo, né, a apicultura e a meliponicultura. E agora, no entanto, a gente vê jovens se interessando por isso. É muito importante, muito bacana. O Carlinho vai começar, né, e eu vou falar logo após deles. Para vocês terem noção da importância de vocês estarem aqui hoje, o quanto esse espaço é enriquecedor, né, para trazer esses temas. Porque a gente ficar indo nas escolas é até difícil, mas quando a gente coloca tudo num lugar só, né, em formato de parceria, a gente vê quanto essas parcerias são importantes, né, de estar o poder público, a Casa de Leis, né, as escolas, as instituições, as próprias, né, pessoas que trabalham com essas coisas, tanto por paixão ou como profissão. Então, fica aí a dica para vocês aproveitarem bastante, perguntem bastante e se divirtam, tá? Porque esse é o intuito. Deixa eu até aproveitar, Simone, Carlos e Érica, né? Sábado agora, dia 24, a partir das 8 até as 11h30, é a nossa culminância, onde todas as eletivas apresentam seus produtos, resultados, né? Então, vocês estão convidados. Obrigada. Eu só vou falar no microfone, porque, como fica gravado, às vezes não aparece. Né? Então, a professora convidou, né, a gente e lembrou que no sábado, agora, né, dia 24, eles têm a culminância, que é o que todas as escolas integrais têm, né, quando faz as apresentações de todos os trabalhos das eletivas. E é de que horário? A partir das 8 até as 11h30. Né? Então, também, quem estiver assistindo, aí, fica o convite. Já me apresentaram aí, eu sou metalúrgico, trabalho numa multinacional, e há 5 anos eu ganhei uma Jataí, e na isca ainda, sofri para transferir isso e aquilo, fui pesquisar, e dali eu comecei a gostar e criar abelhas sem ferrões em área urbana por hobby. Aqui eu vou mostrar algumas abelhas que muita gente acha que abelha sem ferrão é só jataí, ok? Essa aqui é muito conhecida por todos, é a jataí, que é uma abelha pequena, classificada como mirim. Aí nós vamos, nós temos a marmelada, ali eu tenho uma caixa didática, que numa próxima vez eu prometo que eu coloco uma, porque tem época para se transferir. No frio eu não posso bagunçar tudo, um enxame que está em uma caixa rústica para trazer para uma caixa didática. Eu pretendo fazer isso agora, passando o inverno. Então, tem vários detalhes e coisinhas que a gente não pode fazer com as abelhas, que nem, por exemplo, eu não posso destruir, eu bagunçar tudo a casa dela para levar ela para uma caixa didática que ficou pronta esses dias. Aí nós temos a marmelada, que se encaixa naquela caixa com 4 módulos. Aqui ela voando. Aqui nós temos uma mirim também, que é a mirim doriana, que é uma abelha no mesmo porte da jataí. Esse é um amigo meu que eu tenho em casa também. O importante das abelhas é a polinização, né? Então, essa abelha, que nem eu tenho um amigo que estava com a plantação de morangos, e os morangos deles não cresciam. Então, eu levei umas 2, 3 espécies para ele numa horta que ele tem aqui no Castelinho, onde eu moro. Aqui é a abelha iraí, também classificada como mirim, pequena. Ela coletando pólen.
na entrada do ninho. Ela tem os olhos verdes, muito bonito. Eu gosto, gosto de todas. Aí vamos indo, aqui é a entrada do ninho dela, e aí estão as guardiãs. Essa abelha é muito interessante, que à noite ela fecha a entrada para evitar predadores, e no dia seguinte ela abre. É muito legal. Aqui eu já estou indo para um outro tipo de abelha, que nós chamamos de uruçu. Nós temos as meliponas, que são maiores, que depois vocês vão ver, tem a mandaçaia, que é a melipona. Aqui no canto eu tenho a uruçu amarela, monduri, que é a bugia. O nome bugia é popular porque ela tem as mesmas cores do macaco bugio. Essa é a mandaçaia, que vocês vão ver ali. Essa é da família das meliponas. Ela coletando pólen. Coletando pólen também. Aqui eu já estou indo para as maiores, que entre as mirins, as meliponas, eu tenho as uruçus. Essa daqui é uma uruçu nordestina, ou como eles chamam, uruçu verdadeira. Ela é proveniente da Bahia. Está no Brasil inteiro, porque os homens levaram. Eu não tenho dela, que eu costumo dizer que eu não tenho abelhas de fora de São Paulo. Cometi um erro de ter uma mirim que um amigo meu achou que era muito bonita, queria, depois ele mudou, aí ficou comigo. Aí eu fiquei como guardião delas. A uruçu nordestina, muito bonita essa abelha. Aqui é uma pequena. Aqui é a mambucão, que vai ter aí também. Aqui, ó, é um conceito de um meliponário. Esse é o meu meliponário. Hoje já mudou completamente, que eu coloquei muita mirim, que eu não gostava muito de mirim, eu gostava de abelhas grandes. E depois eu ganhei uma de presente, e aí eu fui gostando, e aí já tenho, não muitas, que eu não sou colecionador, mas eu tenho algumas. Ó, essa é a abelha que vocês estão vendo aqui, ó. Essa é uma uruçu amarela. Nessa situação que ela está fazendo uma termorregularização. Depois eu vou explicar para vocês. Ela troca calor dentro do ninho. Aqui é ela nos potes de mel. Aqui é um ninho da uruçu nordestina. Aqui é um meliponário de um amigo meu em São Paulo. Ó. Ele usou um espaço pequeno. E sofre para caramba, que ele gosta muito de um outro tipo de abelha, que é as escapitrigonas, que é um outro tipo. E elas sujam bastante, então ele tem que lavar direto esse piso aí. Antes era até claro, aí ele mandou trocar. Aqui, ó, ele tem várias abelhas também. Essa daqui que é a mandaguaria preta, que faz muita sujeira. Aqui, ó, eu já estou passando por isso aí, depois eu mostro para vocês todas aí. Isso aqui é o seguinte, são as abelhas que nós podemos ter dentro do estado de São Paulo. As espécies em vermelho, que nem aqui, ó, no caso, a mambucão. Deixa eu usar. Ó, a mambucão é aquela abelha que está nessa caixa aqui, ó. Ela está ameaçada de extinção pelo seguinte, ela usa árvore e terra. Então, com o desmatamento, ela está está ameaçada de extinção, mas que nem tem eu e vários amigos que nós temos, e nós usamos essas caixas racionais que foram desenvolvidas, e eu mesmo não faço multiplicação em caixas. Eu deixo minhas abelhas enxamear e voltar para a natureza. Eu ainda tenho essa opção. Tem pessoas que preferem. Aí nós temos aqui, ó, mais algumas espécies ali, ó. A melipona bicolor, que é a pé de pau, que ela precisa de áreas alagadas e está acabando. A uruçu-boi, essa daqui eu só vi em vídeo. É uma das maiores abelhas que nós temos no Brasil. Aí tem a manduri, eu tenho uns amigos que têm. A bugia está aí. A outra manduri. Essa mandaçaia da terra aqui, que nós chamamos de quinque fasciata,
Eu tenho em casa também. É uma abelha que ela faz o ninho no chão. E para trazer para a caixa racional, nós tivemos que fazer várias adaptações. Muitas uruçu são provenientes de divisões e de resgate. Por exemplo, vai se construir um condomínio. Vai ter desmatamento, então nós pegamos e resgatamos abelhas. Tem gente que está com a motosserra, aí tudo bem, não é o meu caso. Essa daqui, ó, é a rufiventre, ela é igual a uruçu, a bugia, a mondre, só que ela tem uma população um pouco menor. Ó, opa, vamos ver aqui. Foi. Ó, pela nova lei que tem em São Paulo, que depois eu vou explicar um pouco para vocês, nós podemos ter isso aqui, ó, nos nossos plantéis. 60 tipos de abelhas. Eu conheço, tem 240 que entra as solitárias, que aí é aquela moça que manja mais um pouco que eu. Mas nós podemos, eu faço essas plaquinhas que estão na frente das caixas, eu tenho mais ou menos, nas minhas plaquinhas que eu já fiz, eu faço quase que para o Brasil todo, eu tenho mais ou menos 120 espécies. Ó, agora vou falar um pouquinho só, que eu acho que talvez vocês vão precisar também, sobre a meliponicultura no Brasil. Ó. Ela nasceu lá com os índios, aí ela veio, e aqui ó, ela foi regularizada, aqui eles falam irregular, para mim não tem irregular, quando você não tinha uma lei específica. E em 2004 nós tivemos uma resolução CONAMA, que foi do governo federal, onde ele dizia o seguinte: você pode ter até 49 enxames de abelha e você não precisa fazer registro. Passou para 50, você tinha que entrar, fazer o registro e aquilo. Então, todo mundo se mantinha nessa linha, exceto os grandes produtores que produzem enxames. Agora, em 11 de 21, teve uma resolução CIMA, que é do governo do estado de São Paulo. O governo federal permitiu que o governo dos estados fizesse as suas legislações. Aí eles fizeram o seguinte, ó, dentro do estado de São Paulo, você pode ter aqueles 60 espécies, que era do estado de São Paulo. Por exemplo, se você quiser ter, você pode regularizar, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês, você pode ter uma abelha de fora do estado de São Paulo. Por exemplo, uma uruçu nordestina, uma capixaba, uma tiúba, que são as abelhas bonitas. Ele vai permitir que você registre essas abelhas, mas só que você vai poder fazer uma multiplicação por ano para evitar que ela enxameie, e você não vai poder fazer, como é que é mesmo, Simone? O que não vai poder fazer com as abelhas de fora do estado de São Paulo? O governo vai tentar fazer uma repatriação. E aí, como eu costumo dizer, eu tinha um grande problema nos meus encontros, que nós fazemos permuta ou venda, mas eu prefiro chamar de permuta, de meliponicultor para meliponicultor registrado, agora vai ser possível. E as abelhas de fora do estado de São Paulo, você vai registrar, multiplicar, no futuro vão tentar repatriar, e você não pode fazer permuta ou venda. Ficou bem restrito, que o governo não quer isso. Aí aqui, ó, ele fala de uma anistia, que ele fala que é o seguinte, ele não quer saber de onde vieram minhas abelhas, ele quer que eu me legalize. Então, ele fez uma anistia, onde eu vou registrar o meu plantel pré-existente, que eu já tinha. Essa lei só não está em vigor ainda, ela está com uma anistia até o final desse ano, porque ela foi elaborada e queriam efetivar ela em 11 de 2021, e aí entrou a pandemia, não foi possível.
Aqui, ó, tá um registro, ó. Esse é o registro do meu meliponário, com, ó, pode ver, Rua Matias de Albuquerque, CEP 13.403.040, não passe lá que eu nunca estou lá. E aí é o seguinte, então, o que o governo quer? Que todos os meliponicultores se registrem. Hoje, mais ou menos, a Carol falou para mim que está em torno de 2.000 meliponicultores registrados. E no futuro, a hora que a lei entrar, se alguém quiser fazer registro, ele vai ter que comprar ou permutar enxames de quem está registrado, que vai poder vender as divisões. Aqui, ó, eu acho legal isso aqui, é o seguinte, que eu acho que vocês também iam perguntar. Aqui está a vida de uma abelha. Aqui, ó, quando a rainha bota o ovo, ela vai passando para o estado de larva, aí ela vai crescendo, polpa, e ela vira adulto, com 21 dias. Depois disso, aí ela vem, nasceu, ela vem para as funções dentro das colônias. Por 5 dias, ela faz a limpeza das células de cria, para a rainha voltar botando. Depois elas fazem, ó, do 11º ao 20º dia, elas fazem produção de cera e potes, cuida das glândulas seminais, além disso recebe desatração. Elas produzem o néctar para as campeiras, elaborando o mel. Do 18º dia ao 21º dia, elas realizam a função de proteção. Elas são as guardiãs das colmeias. E no 22º dia, até a morte, elas realizam a coleta de pólen, néctar, resina e água. Porque ela precisa do néctar e da água para fazer o mel. E aí a gente fala 22º dia até a morte, porque aí é o seguinte, ela sai da colônia, ela se torna campeira e ela tem que ir coletar produtos e até antibióticos para dentro da colônia. Vamos indo lá. Ó, aqui é o seguinte, ó, que nem eu falei para vocês. Isso aqui é um ninho de abelha sem ferrão, ó. São discos que vocês vão verem nesses enxames. E ali na lambiolhos, vocês vão ver que ela faz ninho por cacho. É essa situação. Aqui, ó, está bem representado como é o ninho dentro de um oco de árvore, ó. Aqui são as células de cria, ó. Vamos lá. Entrada, túnel de acesso. Ela protege uma parte que ela não vai usar, porque ela precisa de energia para manter esse ninho aquecido no inverno e resfriar no verão, que essas células de cria aqui, ela trabalha a 38 graus Celsius. Se esquentar muito, elas saem do enxame, troca calor e volta resfriando as células de cria. Quando está muito frio, elas batem asa para gerar energia e manter aquecido. Aqui em cima vocês vão ver ali também, os potes de mel, que a abelha sem ferrão não faz favo, que nem a gente está acostumado a ver. E essa situação aqui, ó, isso daqui foi muito estudado pelo INPA, Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, para chegarem a essa situação aqui, ó. A caixa INPA, que é com N, não está errado, que é Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas, e vocês vão ver aqui, ó, que tem ninho, sobreninho e uma melgueira. Vocês vão ver em todas essas aí. E aí o Instituto Nacional de Pesquisa do Amazonas trouxe essa situação para uma caixa racional.
Vocês querem que eu fale alguma coisinha que eu sei de abelha Europa ou não? Fiquem à vontade. Ó, a abelha Europa, a Apis mellifera, ela não é do Brasil, ela foi trazida. Ela foi trazida. Legal, né? Já andou pesquisando, né? Eu também, para dar essa palestra. Então é o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Ela foi trazida para o Brasil em 1839. Foram trazidas 100 colônias de abelha, espécie Apis mellifera, que apenas 7 ficaram no Rio de Janeiro. Eles trouxeram essa abelha pelo seguinte: a abelha sem ferrão, a abelha que mais produz mel é a bugia e a azuruçu. Ela produz até 8 litros de mel no ano. Uma abelha Apis chega a produzir, uma abelha Europa chega a produzir 30 quilos de mel no ano. A Europa legítima. Aí, o governo, aqui, ó, e aqui também, e uma coisa que eu fiquei sabendo que aqui eu achei muito legal é o seguinte: os jesuítas trouxeram a abelha no intuito de ter mel e cera. Porque se vocês verem, ó, aqui eu tenho cera de abelha ASF misturada com a abelha de Apis, e você vê uma cera escura, certo? E a cera era muito mais escura que isso, porque aqui está misturado. O que eles queriam? Já pensou uma vela escura dentro da igreja? Eles queriam cera também para produzir velas brancas, como eles tinham em Portugal. Aí, na década de 50, foi feita uma pesquisa, o seguinte: o Brasil produzia 8.000 toneladas de mel por ano e ocupava o 27º lugar na produção mundial. Aí foram e fizeram o seguinte: a abelha Europa é uma abelha dócil, e a abelha africana é uma abelha muito hostil. Eles trouxeram eles trouxeram 49 rainhas. Eles não trouxeram os enxames, eles trouxeram só a rainha. O que é até chato de falar, o que eles fizeram? Eles pegaram lá 49 colônias de abelha Europa, orfanizaram, deixaram órfã, né? Aí eliminaram a rainha da abelha italiana ou europeia e introduziu a rainha da abelha africana. Aí eles criaram a espécie que hoje nós temos, que tem no Brasil inteiro, que é a abelha africanizada. Ó, aqui eu trouxe só para vocês verem, ó. Lá nós falávamos em 8 toneladas, né? Hoje, atualmente, o Brasil produz isso aqui, ó. Entre 49.000 toneladas de mel por ano. Um grande produtor é a China, Turquia. E na pandemia nós tivemos um salto no preço do mel pelo seguinte: a área onde teve o maior índice de Covid e várias quarentenas na China era a região de maior produção de mel daquele país. Aí, como eu costumo dizer, um amigo meu que trabalha com Apis, ele falou assim: Carlinhos, foi tirar o pé do lodo, que dobrou o preço e tudo que tinha produzido era tudo exportado. Aí nós temos aqui no Brasil, ó, os maiores produtores, ó. Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí, São Paulo e Bahia. Olhando assim, você já percebe que aonde tem mais desmatamento, menos produção. O meu acabou, hein? Se tiver alguma pergunta. Não, era só falar. Não era pergunta, é que na nossa eletiva. Bom dia.
Na nossa letiva, a gente quer ressaltar que nós só trabalhamos, aliás, falamos que a professora Thais, que fez as teses dela de mestrado e doutorados em abelha, né? Mas é com ferrão. Nós não trabalhamos com as sem ferrões. Agora vamos trabalhar com sem ferrão também. A pergunta é a seguinte: como que a abelha que fecha o ninho de noite, como que ela faz esse fechamento? Ela faz o fechamento com a entrada, toda entrada de abelhas, ela usa cera. Então, à noite ela fecha com a cera que ela produz, ela cria um canudo, ela fecha, e no outro dia de manhã ela abre, tira aquela cera, encosta do lado, sai. Ó, no final da tarde ela faz a mesma coisa para evitar os predadores. É tipo uma portinha, quem falou? É isso mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta para ele? Não? Então tá. Posso para mim, então? Que aí depois vocês vão falar... vai ser ele de novo, na verdade. Porque todo mundo vai se levantar depois, porque a gente trouxe um monte de coisa na mesa que não é só para vocês ficarem olhando de longe. Ele vai dar uma rodada com vocês aqui para vocês verem, de fato, as abelhas, tá? Porque tem abelha aqui na mesa de verdade. Bom dia para todos. De novo. Estão acordadinhos? Já, né? Antes de tudo, né, como a Silvia me apresentou, vou repetir novamente, meu nome é Simone. Eu sou engenheira florestal, já sou formada há mais de 20 anos. Então, essa é a minha área, tá bom? Então, é algo que eu gosto muito. Já trabalho há muito tempo, sempre vim trabalhando com essa parte de entomologia. Então, é que hoje, todo ano, a gente traz alguma coisinha diferente, né? Um enfoque diferente, sem fugir muito, né? Porque cada vez é uma turma diferente. E o que a gente trouxe para vocês dentro dessa programação da Cimapira, aqui na Escola do Legislativo, e em parceria com o pessoal da Abelhas Piracicaba, né? Nesse dia maravilhoso, que até fez sol. A importância das abelhas nativas. A gente está falando de abelha urbana. Tá bom? Abelha com ferro, sessão de eletivas, e vocês veem lá a questão das abelhas. Pode abelha com ferrão na parte urbana? Pode? Por quê? As duas coisas, na verdade. Né? Porque ela falou que pode acontecer acidente, e ele porque ela pode ficar dodói, né? Mas ela pode ficar doente. Na verdade, a questão de apicultura, da abelha africanizada, né, que é a Apis mellifera, ela não pode ir no meio urbano por questões de segurança, né? Tem a questão de proximidade com residências, com escolas, com tudo mais. Vocês veem aí que às vezes saem umas notícias no jornal, né, como foi em 2018 ou 2019, que teve gente que foi picado na Rua do Porto, né, por um enxame que foi provocado e tudo mais. Então, a pessoa vai parar no hospital, acaba vindo a óbito. Então, é complicada essa questão da presença da Apis mellifera na zona urbana. Mas, quando a gente fala de cidade, a gente pensa em diversas coisas que é para o nosso bem-estar. Questão da arborização urbana, presença de flores, de jardins. A gente gosta de um lugar arborizado, né? Mas isso não está ali do nada, né? Precisa da água, da chuva, precisa do solo, precisa do sol, da luz solar, e também precisa de polinizadores. E aí a gente está falando de abelhas, a gente está falando dos besourinhos, que é aqueles que a gente gosta de matar, né? A gente está falando de mosca. Por mais que elas incomodem, as moscas têm um papel também, a borboleta, né? Então, assim, existem vários insetos que fazem esse papel. Principalmente as abelhas, elas que são responsáveis pela manutenção da biodiversidade. Quando a gente fala de polinização, a gente está falando de muito mais, além delas estarem indo de uma flor na outra por questões de produção. A gente está falando de manutenção de biodiversidade, que é daquilo que está na nossa mesa, que é daquilo que está na mata e perpetuando, tá? De maneira genética. Então, a gente veio falar da importância da biodiversidade dessas abelhas no meio urbano e também questão de soberania alimentar. O que tudo isso tem a ver com comida, com alimento, tá bom? Pode passar, por favor. Você quer que eu vou? Onde que é? É só aqui? Contrário. Não foi. Foi.
Então tá. Por onde que eu vou começar? Vocês já viram esse monte de quadradinho colorido em algum lugar? Já, né? Em alguma disciplina, provavelmente. Vocês viram que não estão todos aqui. Por quê? Porque eu vim aqui mostrar para vocês o que abelha tem a ver com aquele monte de quadradinho. Tá? Esses quadradinhos coloridos, na verdade, eles são as representações dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são da Agenda 2030, tá? Que é uma agenda mundial, global, que é um pacto pelo desenvolvimento sustentável do mundo. Tá bom? Então, eles são 17 objetivos. A gente, inclusive, nós somos reconhecidos em 3 e premiados como primeiro lugar na América Latina com relação à biodiversidade, proteção de polinizadores. E nasceu aqui em Piracicaba essa questão. Vocês estão do ladinho. Né? Então, eu já ia perguntar se vocês sabem o que são. Vários aqui já fizeram que sim, né? Com a cabecinha. E como agir? Né? Porque esses vocês podem ver lá, né? Tem a erradicação da pobreza, fome zero, agricultura sustentável. Cada um deles tem um tópico. Mas como é que cada um pode contribuir com isso? É só governo que contribui com isso? É uma agenda só para governo? É uma agenda só para empresas? Não. Né? Cada tópico desse, você pode fazer a sua contribuição em diferentes níveis. Né? Então, tem lá os continentes, né, os mercados internacionais, tem em nível mundial, você pode estar contribuindo com ações. Você pode estar contribuindo com essas ações em nível de país, né? Nacional, em nível nacional. Você tem ali as políticas públicas que são feitas e construídas e direcionadas a atingir esses objetivos. Aí os estados também fazem políticas públicas, né, voltadas para atingir esses objetivos, que tem que cumprir essas metas, dentro de um plano nacional e internacional. E a mesma coisa os municípios. E assim também como as casas de vereança, e assim também como as empresas, assim também como as escolas, assim como a gente dentro da nossa própria casa. Então, vai desde as grandes ações até as pequenas. Então, aqui, só para vocês terem ideia, quando a gente fala de abelha, tá, vocês estão falando de erradicar a pobreza, porque a gente está falando de alimento. Tá? Então, quando você tem uma atividade, começar uma atividade hoje não é fácil, do zero. Agora, imagina que para uma pessoa que está ali na linha da pobreza, se ela consegue, né, 1, 2 caixas para começar a capturar um enxame de abelha. Estou falando de abelha apis, tá bom? Agora fugi um pouquinho, porque já que vocês são de eletivas de abelha, isso vai de encontro com o que vocês estudam. Se a pessoa consegue montar 2 enxames e começa a cuidar deles, com pouquíssimo recurso, ela começa a gerar uma renda. É uma das atividades que, com menor investimento, você consegue ter um retorno mais rápido. E depois você consegue, através da própria atividade, retroalimentar a atividade econômica. Então, hoje, ela é uma atividade que ela é suplementar. Muitos vivem disso, mas a maioria vive disso daí como um complemento de renda. Tá? Então, isso é muito interessante, porque se você tem uma pessoa que está ali precisando entrar numa atividade econômica e gosta, né, de abelha, isso é um bom começo. Tanto a apicultura quanto a meliponicultura. A meliponicultura é um pouco mais cara ainda, né, mas a apicultura ela é muito acessível para você tirar as pessoas da linha da pobreza dentro de uma zona que seja rural, né, não zona urbana. Tá? Então, quando a gente fala de fome zero, agricultura sustentável, a gente entra aí com a questão da polinização, a questão da importância das abelhas com o que está na nossa mesa. A gente vai falar um pouquinho de soberania alimentar aqui. Tá bom? Questão de saúde, qualidade, igualdade de gênero. Só homem trabalha com abelha? Ah, bom. Tá? Antigamente, a gente via só os homens trabalhando, porque, né, a questão do trabalho pesado, de carregar as caixas. Hoje, vocês não têm noção quanta apicultura mulher a gente vê em campo. Que é a sensibilidade de trabalhar com a abelha, tá? A questão de quem produz rainha, né? Que é algo bem sensível de fazer a produção. Eu estou falando de parte técnica mesmo. Tá? Você vai ver que quem mexe bastante são mulheres. Tá? A parte de negócio. A apicultura não é só você ir lá no campo. Né? É toda a estrutura do negócio. Então, ela traz também a possibilidade de você estar trabalhando na igualdade de gênero dentro do trabalho. Existem negócios que são somente formados por mulheres. Né? A gente está falando hoje um pouquinho da importância das abelhas urbanas, né, da meliponicultura. A meliponicultura pode ser feita de maneira urbana, não precisa estar lá na zona rural. Né? Então, dentro de uma situação social que a gente vê hoje, muitas mulheres,
né, sendo chefes de família, né, ela com as crianças, que já não tem ali a presença do homem, né, tem na parte de Ribeirão, ali, mais ou menos na região de Ribeirão, tem um coletivo de mulheres que se juntaram para trabalhar com esse tipo de modelo de negócio. Elas produzem, são mulheres que produzem o mel de abelha sem ferrão e elas que fazem a venda. Tá? Então, é só o coletivo de mulheres, é uma atividade feminina. Tá? Então, isso é muito bacana. Eu poderia estar falando de todos eles, tá? Mas depois vocês podem estar olhando lá, já que vocês já conhecem os objetivos, porque cada um deles vai estar contribuindo de alguma forma com tudo isso daqui que a gente está falando. Tá? Deixa eu passar aqui. Ah lá, que nem eu estava falando, né? E o que eles têm a ver com fome zero, agricultura sustentável? Dentro das zonas urbanas, quem aqui já viu horta na cidade? Horta na cidade acontece se não tiver polinizador? Tá? Então, imagina como é preocupante para uma pessoa que tem horta na cidade e não consegue ter o polinizador. Então, não é tudo que ela consegue produzir. Imagina uma horta que tem ali pepino, que tem ali a sua abóbora, a sua melancia, né? Não consegue, porque essas plantas dependem de polinização. Maracujá. Como é que você vai polinizar maracujá sem mamangava? Se todo mundo olha uma mamangava, a primeira coisa que faz é tacar um chinelo nela. Isso já não vai com a lata de inseticida, né, coitada. Se ela não vem em cima de você, você só olha para ela e deixa ela passar. Tá? Porque quem gosta de suco de maracujá, né, pensa na mamangava antes de meter um chinelo nela. Quando a gente está falando de abelhas sem ferrão, que nem o Carlinho, né, que tem as suas abelhas, vocês viram o meliponário dele, que é na casa dele. Né? Ele mora ali perto do Castelinho, é extremamente urbanizado. A gente está falando de cidades e comunidades mais sustentáveis. Você está falando de voltar a resgatar o contato, né, com a natureza e o contato com essa parte de biodiversidade. Né? E ela está ali mais próxima. Na pandemia, foi quando essa atividade... Não era tão comum você ficar escutando, eu tenho uma abelha em casa. Né? O pessoal via aquela que está no muro, né? Que está ali na rachadura, um ou outro tinha uma caixinha. Mas, na pandemia, quando as pessoas ficaram... E foi uma coisa que vocês passaram, que todo mundo ficou confinado dentro de casa, as pessoas tiveram que se dedicar a alguma coisa, né? Para poder ter um apego com o lado de fora. E foi quando as pessoas começaram a ter um boom assim, de criar abelha. Né? Até por isso que o Carlinho falou da importância da legislação, porque não só entendo. Né? Tá bom? Mas o que trouxe, o que resgatou essa situação de você que falar assim, vou ter uma abelhinha em casa? Porque ela parece um cachorrinho, parece um gatinho. Ele fica ali com você, você fica conversando com ela, você passa na varanda, ela está ali, você se acostuma com a presença dela. Né? É muito bacana isso. É o resgate de você ter alguma coisa de estar ali em contato com esse animal, né? De você estar ali mais em contato com a natureza dentro do centro urbano. Tá? E o fato de vocês estarem consumindo alguma coisa dentro de uma produção responsável. Se você tem uma agricultura que cuida do seu polinizador, porque precisa do polinizador, a gente está falando de alimento seguro na mesa, que é muita coisa que vai na mesa na refeição de vocês, lá na escola. Tá? A parte de hortifruti, ela não vem de outros lugares, ela vem de lugar próximo de vocês. Ela vem de pequenos agricultores familiares, não vem de uma grande cultura, ela vem de pequenos produtores. Tá? Então, a gente tem sempre que lembrar que tudo aquilo que está na nossa mesa tem um pequeno agricultor familiar por trás disso, dando essa qualidade do que está na nossa mesa. Quando a gente está falando de abelha, na cidade abelha urbana, a gente está falando de mudanças climáticas, porque a abelha precisa de pasto. Vocês sabem o que é pasto apícola? Vocês estão estudando eletiva, vocês já sabem o que é isso? O boi precisa pastar para comer, não precisa? Tá. A abelha também. Qual é a diferença do boi para a abelha? Não. Também. Mas o boi, você coloca cerquinho, ele fica. Você consegue colocar cerca para a abelha? A abelha vai para todo lado. Tá? Então, o pasto apícola, que a gente chama da abelha, é todo lugar onde ela vai buscar recurso. Seja o recurso floral, né? seja a resina, seja o néctar, enfim. Tudo, o pólen, tudo que ela vai buscar de recurso na natureza, ela vai buscar em algum lugar. E esse lugar chama-se pasto apícola. O que é o pasto apícola da abelha? É todo lugar que dá flor. Tá? Então, precisa de árvore. Então, a gente está falando de incentivar o plantio de alguma coisa.
tá? De ajudar nas recomposições de matas, de incremento de fragmentos, das praças, do próprio jardim, né? A gente adora falar nessas horas assim, mãe, eu fico com a abelha, você fica com o jardim, tá? Porque é a parte que dá trabalho. Né? Então, a gente está falando de mudanças climáticas, que é a questão de resgate de carbono, sequestro de carbono. E, finalmente, da própria vida terrestre, que é a abelha em si. Outra coisa importante que eu falei para vocês no início, que nada acontece sozinho. Vocês teriam a eletiva de vocês se não fosse a parceria da professora, o interesse da professora ou da escola de querer proporcionar isso para vocês? Ah, vamos dar uma eletiva X, porque é interessante. Eu tive interesse por esse tema e quero dar. Não, é porque eles enxergam que esse tema é importante para vocês, inclusive depois, ou para a vida ou para o mercado de trabalho. Tá? E nada acontece sem parceria. Né? Então, hoje vocês estão aqui graças à parceria, né, da escola, com a escola do Legislativo, com a gente, e vice-versa. Né? A gente também está aqui por conta de parceria com vocês. Então, hoje, a nossa proposta é ter essa oficina presencial, né, para vocês, jovens. É interativo. Por que isso daqui está importante colocar aqui? Porque ano passado nem foi o primeiro, né, que teve presencial, porque até antes do ano passado a gente praticamente ficou 2, 3 anos só no virtual, que foi uma coisa que foi chocante, né? Para ver quanto que a gente estava ansiando novamente por essa fase de voltar para a parte interativa e quanto isso faz falta para a gente. Né? Então, hoje, o objetivo aqui é promover a educação ambiental, incentivar o aumento, né, de árvores urbanas. Então, toda vez que vocês tiverem a oportunidade de estar plantando alguma coisa, vocês lembram que vocês estão plantando para polinizador, para sombra, para redução de temperatura, para um monte de coisa. Tá? Mas, hoje, no caso, para polinizador. Para ajudar a proteger as abelhas urbanas e incentivar a presença delas na cidade. No campo, elas já acontecem. Tá? O que são as abelhas urbanas? Aí vem aquela que só fala assim, aquela que mora na cidade. Errado não está. O que são as abelhas urbanas? Elas são aquelas que se adaptaram ao ambiente urbano. Elas que chegaram na cidade, ou foi assim, elas já existiam na cidade? Como é que vocês imaginam que seja? Elas tiveram que se adaptar de novo. Porque a cidade chegou do nada ou chegou ocupando algum espaço? Elas já estavam aqui, isso mesmo, elas já estavam aqui. A gente chegou com o processo de urbanização. Lá atrás, a gente se preocupava com essas coisas quando a gente ia urbanizar os lugares, planejar cidades. Hoje, as cidades são planejadas. A gente se preocupava em planejar cidades? Então, a gente só ia chegando e ocupando, né? Exatamente. Então, quando as cidades foram ocupadas de diversas formas, aconteceu o que o Carlinhos falou. Você vai derrubando a árvore sem ver o que tem na árvore. Né? Se você sabe, hoje não, hoje, para você derrubar uma árvore, você vê se precisa mesmo, o que aquela árvore está, né, segurando, carregando, se tem abelha, vai fazer o resgate da abelha. Então, a cidade chegou, as abelhas tiveram que sair, muitas sumiram, mas a que mais foi resiliente nesse processo é aquelas que tem na escola de vocês, que é a Jataí. A Jataí vê uma fresta, ela aproveita. Ela mora lá porque ela quer? Não, ela preferiu uma árvore, tá bom? Mas ela se adaptou muito bem, tá? Então, as abelhas urbanas de ocorrência natural, essas que a gente acha nas frestinhas, né? Tem lá uma rachadura, fez lá a casinha dela, está dentro do bloco, fez o pitinho para fora. Né? Aquelas que aproveitam os ocos das árvores. Por isso que toda hora que tem uma árvore que está com um galho só começando a cair, a pessoa já corre pedir para a prefeitura para cortar a árvore, por causa de um galho. Mas a árvore está boa ainda. Tá? E é importante acontecer essas quedas de galho, porque o galho, gente, é igual o nosso cabelo, assim. Cai, não cai? Então, galho também cai, folha também cai, porque elas vão fazer aqueles nódulos, aqueles ocos, que é onde as abelhas vão morar. Tá bom? Então, isso é muito importante. As grandes abelhas, que é essas que vocês vão ver aqui com o Carlinhos daqui a pouco, que ele falou que gostava das grandes, né? Essas abelhas que são grandes, hoje elas precisam dessas casinhas, que é o papel importante do meliponicultor e do criador urbano, porque vocês conseguem imaginar um oco desse tamanho hoje numa árvore aqui na cidade? É dificílimo conseguir uma árvore com um oco desse. Tá? Então, essas casinhas, na verdade, elas são feitas para isso, para substituir o ambiente que seria o oco da árvore, que é o lugar de nidificação que a gente chama. Tá bom? Hoje, no que falta no ambiente urbano é lugar para elas nidificarem.
Lá, que hoje elas nidificam, né, tanto em estruturas naturais quanto nas demais. Podem ser abelhas solitárias, sociais e até parasitas. Quais são as abelhas sociais? É a que vocês estudam. Né? A Apis mellifera é uma abelha social. Por quê? Porque ela faz colmeia, ela tem toda uma estrutura social, que, inclusive, o ser humano estuda isso e se baseia em muitas coisas nessa estrutura social. Essas abelhas que vocês estão vendo aqui, que vocês vão levantar para ver daqui a pouco, elas são sociais. Mas a maioria das abelhas, a gente tem mais de 2.000 espécies, a maioria das abelhas são solitárias. A gente está falando de abelha nativa agora. Tá? A maioria das abelhas são solitárias. E nem todas elas são sem ferrão. As sem ferrão são essas que a gente vê criando na cidade, né? Mas que a gente maneja. Manejar é que a gente pega e consegue mexer. A maioria delas são solitárias e possuem ferrão. A mamangava mesmo é uma que é solitária e tem ferrão, mas tem algumas que vivem em grupo, que são aquelas de chão. Quem aqui já matou uma varejeira? Levanta a mão. Todo mundo. Se não falar que nunca matou uma varejeira na vida, é mentira. Tá. Vocês sabiam que tem uma abelha que é igual a ela? A dor na consciência de agora, nossa, matei uma abelha. Existe uma abelha que é verde, igual a varejeira, é a coisa mais linda, mas às vezes ela está assim na flor, e a gente, nossa, uma varejeira, pum, na varejeira. Era a abelha. Eu acho que eu tenho ela aqui, daqui a pouquinho dá para ver ela. Tá bom? Então, assim, o que a gente acha no meio urbano? As abelhas de ocorrência natural, que são essas nas frestinhas, né? As nas árvores mesmo, e as criadas, que são essas que a gente acaba tendo essa oportunidade de estar criando. E esse que é o papel importante do meliponicultor urbano, do criador urbano, porque ele começa a trazer novamente, repopular novamente o ambiente urbano com essas abelhas para melhorar a biodiversidade da cidade. Deixa eu tirar aqui. Não, eu não vou ter ela aqui. Que pena. Mas eu tinha. É uma abelha verde, coisa mais linda. Ela é metálica. Tá? Depois vocês procuram aí no celular. Pode falar. Então, aí, ó, você vai mostrar a foto, eu já vou falar se é. O nome dela é Euglossia, inclusive. Se vocês quiserem procurar no celular, Euglossini. Com 2 S, Euglossini. Vocês já vão, se vocês verem a abelha, vocês vão entender o que eu quis dizer quando a gente mata sem querer, achando que é uma varejeira. Porque ela é linda demais, ela é uma abelha solitária, ela é chamada abelha das orquídeas. Aí aquelas mães que têm um monte de orquídea, né, vocês já sabem agora que vocês vão achar essa abelha. Tipo assim, o que seria uma abelha solitária e uma abelha social? No sentido que dê para entender. Tá bom, vamos lá. A abelha social, ela vive em sociedade, igual a gente. A abelha solitária é aquela abelha que ela fica sozinha na natureza, faz o papel dela, mas ela precisa de um lugar para nidificar, para fazer a postura dela, para se reproduzir. Cuida um pouquinho da cria, tchum, vai embora. Continua sozinha a vida dela. Deixa eu achar aqui uma casinha. Aqui achei. Essa é uma abelha da orquídea. Essa é a abelha da orquídea. Essa abelha mora numa casinha desse tamanho aqui. Na natureza, ela fica sozinha, né? Ela procura um oquinho. Mas, às vezes, se a gente quiser dar uma casinha para ela... Abre para mim, por gentileza. Só puxar para cima. Essa aqui é a casinha dela, para vocês terem noção. Olha, o crise de fofura agora, né, gente? Aqui, ela é uma abelha solitária, mas ela é semissocial, que a gente chama. Ela mora em familhinha. Até umas 7, 8, mas elas gostam de viver em 3, 4, assim, tá? Então, aí que elas entram, faz a posturinha, fica as 3, 4, 5 morando aqui, vai embora, entendeu? Esse aqui é o tamanho da casinha de uma abelha das orquídeas, para vocês terem noção. Mas na natureza, ela vai procurar, para vocês conseguir visualizar. Imagina um bambu, daqueles bambu fininho. Aí você corta, fica aquele oco, né? Aquele oquinho é onde elas gostam de fazer, é o tipo de lugar que elas gostam de fazer ninho. A gente fala que até dá para fazer hotel de abelha. Vocês podem procurar depois hotel de abelha. É porque isso daí a gente já falou ano passado, né? Então eu não trouxe esse ano. Mas vocês podem fazer hotel para abelha solitária. E o hotel para abelha solitária, além de ficar bonitinho, você põe na parede de casa, perto do jardim, lá na escola. Dá para começar pelo hotel. Tá? E vocês vão, já põe no projetinho de vocês para fazer um hotel. Então, vamos falar assim, um pouquinho do que é a arborização urbana. Tá? O que é e qual a importância. É a vegetação que já existe nas cidades, né? E que são conhecidas, aí que vocês veem direto,
mas também pode ser chamada de floresta urbana. Então, o que a gente fala que é arborização urbana? É só o que a gente vê na rua? Essas, tipo, na avenida? Não é? É aquilo que está na calçada na frente de casa, é aquilo que estão nas rotatórias, é aquilo que estão nos canteiros, é o que estão nas praças, é o que estão nos parques e é também o que estão nos fragmentos e nas APPs em volta dos rios. Tudo aquilo é chamado de arborização urbana, porque precisa ser estudada a composição. Você pode sair plantando qualquer coisa na cidade? Não pode. Né? Precisa de autorização, tem que saber o que plantar, onde plantar, por causa de fio, por causa de tubo, por causa de cano, por causa de um monte de coisa. Tá? Porque senão, às vezes, a pessoa saía plantando antigamente, né, o que queria na calçada. Hoje a gente vê um monte de calçada estourada, né, com fio estourado, com cano estourado, calçada estourada, a raiz foi lá te visitar no quarto. Né? E aí todo mundo quer arrancar essa árvore. E aí tem uma situação que não é permitido cortar a árvore depois que ela já está, né, ali estruturada. Você precisa ter uma razão muito grande, muito boa para poder cortar essa árvore. Tá? Então, hoje é tudo planejado, como eu disse lá atrás. Então, inclusive, a arborização urbana. Já não sei onde eu coloquei. Aqui. A gente vai se empolgando. Ó, se vocês quiserem passando a casinha, vai passando a casinha. Qual que é a importância dela? Além de ser residência, né, para os polinizadores e também onde eles vão buscar os alimentos e recursos, e demais recursos. A gente vai aproveitar para também falar um pouquinho da importância dessas árvores. Elas ajudam na redução da temperatura, que eu já falei para vocês, né? Então, a sombra, né? Ela absorve e retém a água. Vocês veem aí um monte de crise hídrica que a gente tem, né? Então, a árvore tem esse importante papel. Aumenta a umidade na cidade. Vocês já foram numa cidade que é estéril, que não tem zero árvore? Além de ser aquela cidade que você entra e fala, puta, cidade feia. Né? Desculpa as cidades que estiverem me vendo depois, né? Mas é verdade. Né? Você entra numa cidade que não tem nada, zero de árvore, né? É horrível. Você fala assim, nossa, eu quero sair logo daqui. Você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? É quente, é seco, é árido, é demais. Né? Então, a árvore valoriza. A gente acha, não, porque eu tenho uma árvore na frente de casa vai desvalorizar. Muito pelo contrário, quem tem árvore na frente de casa valoriza o imóvel. Tá? É a questão do sequestro de carbono, humaniza a cidade. É aquilo que eu falo para vocês. Vocês chegam numa cidade que tem árvore, você fala assim, ai, que lindo, que delícia, quero ficar aqui, quero morar aqui. Aí você chega numa cidade que não tem nada, você fala assim, não vejo a hora de sair daqui. Vocês podem ver agora, quando vocês forem viajar, passear, vocês vão perceber esse sentimento e identificar ele. Tá? Melhora a qualidade de vida e aumenta a biodiversidade. Por que melhora a qualidade de vida? Quem quer passear num lugar que não tem árvore? Para ficar passeando debaixo da sombra. Você vai passear assim, vai fazer aquela caminhada queimando o pé, né? E fala assim, nossa, não quero ficar caçando sombra de toldo. Né? Não. Você melhora a qualidade de vida porque você vê as pessoas fazendo caminhada, inclusive, em parques. Então, as pessoas procuram lugares arborizados para fazer isso, senão fariam nos quarteirões de casa, né? Na cidade. E aumenta a biodiversidade. Vamos lá. Ah lá, ó. Quais são os tipos? Ah lá, parques, bosques. Né? Aqui a gente pode estar falando do horto florestal. Essa que é a diferença de um bosque para um parque. O parque ele é feito para visitação, ele tem estrutura, né? Para caminhada, para atividade humana. Os bosques eles têm já uma segunda função, que é de preservação. Tá? E todos eles ajudam a abrigar abelhas. E na hora que vocês começarem a sair com os olhinhos críticos aqui agora, todo lugar que vocês forem olhar, vocês vão olhar a árvore, vocês vão começar a ficar com o olho dinâmico. Falar, olha, tem uma abelha ali. Olha, tem uma abelha. Vocês olham na base da árvore também, vocês vão ver que tem muita jataí na base da árvore. Tá bom? Praças, né? E as próprias vias. Ah lá, que eu falei para vocês. O que é uma cidade estéril? Não dá vontade de sair? Você mal chega, você já quer sair. Né? E olha a diferença. Não é verdade? É isso que eu estou falando, que é a qualidade de vida e humanização. Né? Essa questão de humanização, tá? Dos ambientes. Aí, pode plantar qualquer coisa? Não. Né? Não esquece. A intenção, às vezes, a gente quer fazer uma... Vamos fazer um plantio na semana, né, da árvore, no meio ambiente. Vamos organizar, mas não esquece que tem que ver onde pode plantar. Porque, às vezes, a pessoa vê uma rotatória sem nenhuma árvore, lá no bairro, vamos sair plantando árvore. Não pode, porque tem um porquê de não ter árvore no meio da rotatória, que é a questão de visibilidade e segurança. Né? Tem rotatória com árvore? Tem, mas aqueles que eles estudam onde pode colocar.
Então, sempre que for fazer alguma ação, alguma coisa, assim, até na própria casa, vê direitinho, tá bom? O que pode estar plantando? A prefeitura dá muda, gente. A prefeitura dá muda. Ah lá, uns exemplos, né, de espécies que podem ser plantadas na calçada e que são excelentes. Ah lá, que pasto apícola bonito, Carlinhos. Né? Tá vendo? Essas daqui são ótimas. Abelha. Agora, toda vez que vocês verem umas árvores dessas na rua, vocês vão começar a olhar. Quando está em flor, vai estar aquele zum, 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 zum. Aí vocês vão ver que na flor vai ter uns 5, 6 tipos de abelhas. E você fala, gente, eu não sabia que tinha tudo isso. Tá? E ali pertinho de vocês. Ah lá, outras. E são comuns aqui. Né? Todo mundo vê isso daqui, isso em Piracicaba. Tá? E vocês vão ver que lá não tem só um tipo de abelha, 2 tipos de abelha. Tem muito tipo de abelha. Soberania alimentar. Agora a gente chegou naquela ponta lá da mesa. Ó. Agora a gente chegou naquela ponta da mesa. A gente está falando daquilo que vem para o nosso prato. O que é a soberania alimentar? O que isso tem a ver com a abelha? Né? O que isso tem a ver com cidade, abelha na cidade? Né? A soberania alimentar ela é um princípio crucial, tá bom? Para a garantia da segurança alimentar. São coisas diferentes. E nutricional. E diz respeito ao direito que os povos, que nós temos de produzir do jeito que a gente quer, onde quer, como quer, tá bom? Diz respeito ao modo de produção. O que é, resumindo, soberania alimentar no município? É você produzir aquilo que você consome, o máximo possível. Imagina um município que, além de não ter árvore, vamos voltar para aquele lá, eu gostei, aquele aí é um péssimo exemplo, então vamos voltar lá. Imagina que tristeza. Eu moro num lugar que já não tem árvore, e aí, além de tudo, aqui não se produz nada do que a gente come. Tudo que a gente come, que tem que comprar no mercado, no mercadinho, na venda, na feira, vem de 100, 200 quilômetros, 50 quilômetros daqui. Como é que chega o alface nesse lugar para vocês comerem? Faz de conta que vocês moram aqui. O alface quer chegar na mesa de vocês daquele jeito ali? Como é que ia chegar? Isso chegasse, né? Xoxo, exatamente. Exatamente. Se as coisas começam a vir de longe, o que acontece? Você acabou de falar. O preço. Ah, foi você? Eu só escutei do lado de cá. Exatamente. Você começa a trazer as coisas de longe, além de não vir com qualidade, não é porque não foi produzido com qualidade, é porque vai perdendo qualidade no caminho. Você vai aumentando a pegada de carbono, porque isso daí está sendo transportado de longe, tá? E o preço disso, né? Exatamente. Então, quando a gente está falando de soberania alimentar, a gente está falando de produzir próximo da gente coisas com qualidade e preço acessível. Tá? É isso que é soberania alimentar. É você É você poder produzir o máximo possível coisas com qualidade, diversidade, da maneira que vocês querem e são estimuladas no município próximo de vocês. Né? A professora quer tem um microfone aí no fundo? Para dar para ela? Peraí, faz no microfone, que senão não sai na gravação. Eu só repito essa frase, porque já há anos eu escuto a mesma frase. Simone, a gente tem que lembrar que acho que mais de 70% da nossa produção, do consumo de alimentos, é feito por familiares, né? Agricultura familiar. Não são os grandes produtores. Exatamente. Né? É aquilo que eu falei lá no começo, que a professora repetiu agora. A agricultura familiar tem uma importância muito grande. Né? Por trás de todas as pessoas que estão na cidade e que vão lá no varejão comprar, que é algo cômodo, tem alguém no campo produzindo aquilo. Né? Tem uma família no campo produzindo aquilo. É ruim esse negócio de ter o grande agro, o médio agro e o pequeno. São coisas completamente diferentes. Tá? Porque tudo tem o seu mercado específico. E um depende do outro, porque quem está produzindo a grande cultura também precisa comer. Né? E quem precisa comer também precisa colocar álcool no carro. O álcool do carro vem de onde, gente? A gente está acostumado com a monocultura, a gente fala monocultura, mas é a cana, né? Mas como é visto isso lá fora no mundo? É visto como uma produção verde, porque a gente não está consumindo o mínimo possível de combustível fóssil. Né? Por um lado, a gente tem a monocultura, mas, por outro, a gente tem a questão da economia verde. Pra vocês verem que o olhar de um lado e do outro é diferente. Né?
Então, a gente sempre tem que ter um pensamento crítico a respeito de tudo, né? É ruim por um lado. É bom pelo outro. Porque ninguém aqui quer pagar gasolina, né? Álcool é melhor no carro, né? E todo mundo precisa ir de um lado para o outro. Então, assim, a grande cultura ela serve para uma coisa, a média cultura serve para outro tipo de mercado, e a pequena agricultura, ela serve, e a agricultura familiar, serve para outro mercado, que é o mercado de consumo nosso. Então, a gente tem que fomentar muito bem eles por causa disso. Tá? Então, o que tudo isso aqui tem a ver com a abelha? Boa parte do que está na nossa mesa precisa de polinização. Né? Precisa da presença do polinizador ali. Senão, a gente não tem nada na mesa para poder comer. Aqui em Piracicaba, a gente tem vários agricultores que são agroecológicos, a gente tem agricultores que são orgânicos, e a gente tem também a agricultura convencional, e está tudo certo, porque todo mundo precisa consumir alguma coisa. E se ainda não é possível ser produzido de uma maneira que o público consuma, em algum momento vai ter. Há 20 anos atrás, né, eu falei lá que eu sou formada há mais de 20 anos, né, aos cabelos brancos, né, era um absurdo falar em agricultura orgânica. Era coisa de bicho grilo, era coisa de gente louca. Não é verdade? Estou mentindo? E era caríssimo. Ia comprar um pimentão orgânico. Era um negocinho desse tamanho, né, feio de doer, e era caro. Hoje, não. Hoje você produz de maneira orgânica, com técnicas. Você vê as coisas praticamente do tamanho regular, praticamente com sabor, que o sabor é muito diferente do orgânico, né? E com preço muito mais acessível. Às vezes você vê ali o orgânico e o convencional, está pau a pau quase o preço. Né? Às vezes, por causa de pouquinha coisa, você fala, hoje eu consigo consumir, aumentou o poder de consumo de coisas de produção agroecológica orgânica, porque aumentou a quantidade de pessoas que produzem dessa maneira. E boa parte desses agricultores possuem abelhas na sua propriedade. Tanto de ferrão, porque aí eles produzem o mel, tá? Quanto a sem ferrão. Porque aí eles também produzem o mel de abelha sem ferrão, que é em quantidade menor, né, ao longo do ano, mas também por conta das culturas. Lá, na nossa mesa, no dia a dia, né, qual a importância das hortas urbanas, que a questão aí importa por causa da soberania alimentar, importa na segurança alimentar. Lembra que eu falei que são coisas diferentes? Né? Você tem ali a questão de você poder ter o controle da segurança do que você está colocando na mesa, inclusive na merenda escolar. Quantos por cento da merenda escolar tem que ser de eu sei que tem uma porcentagem, né, que tem que ser adquirida regionalmente e tem um tanto que é orgânico. Aí depende do município, né? Tá, eu sei que tem uma porcentagem que, inclusive, tem que ser orgânico, quando tem a produção local. E é isso, gente. Tá? A gente tem muita coisa para vocês verem aqui agora. Deixa eu ver a hora, porque que horas são, por favor? Tá. Porque agora vocês são vários, vocês são muitos, né? É uma delícia falar de coisa que a gente gosta, senão a gente não para, né, Carlinho? A gente vai longe. O Carlinho vai mostrar para vocês aqui, porque vocês vão levantar agora para ver, e ele vai dar o exemplo das coisas. Vocês viram que tem um monte de caixa de tamanho diferente? É porque cada abelha gosta de um tamanho diferente, igual a gente, né? Se a gente tem uma família grande, a gente vai morar num quarto, não, a gente vai ter uma casa com tamanho compatível, se der. Né? A gente procura. Agora, se é sozinho, você vai morar numa mansão? Para quê? É a mesma coisa. Tá? Então, ele vai mostrar aqui para vocês as diferentes abelhas. Ai, que teteinha, elas vieram. Eu achei que não tinha vindo. É outra que o pessoal mata achando que é mosquito, né? Agora, a questão de ficar perto das caixas, elas estão aí, né? Algumas abelhas. Elas se incomodam? Estão acostumadas já? Só porque não bate no acrílico, né? Só não bate no acrílico. É igual peixe. E vamos controlando, vamos de poucos perto, né? Você organiza isso daí? Isso. Você fica ali, eu vou falando para o pessoal ver, então? Melhor, né? Então, ali vocês vão ver com o Carlinho essa questão das abelhas. Aí, depois eu acho que eu vou precisar de ajuda. Vocês também, eu trouxe 3 tipos de mel diferentes para vocês provarem. Não é de abelha nativa, infelizmente, porque mel de abelha nativa ainda é igual a agricultura orgânica lá atrás, é caro. E eu não ia ter para nessa quantidade de gente nas 2 oficinas, mas eu trouxe mel de abelha apis, que é a abelha africanizada, que é essa que vocês estudam na eletiva de vocês.
Na eletiva de vocês, vocês estudaram que tipo de mel que ela pode... Agora, eu posso dar prova? Adorei. Eu sempre quis fazer isso. Já acabaram de gostar de mim, não querem mais gostar de mim, né? Então, não, aproveita. Ó, eu não gosto de ficar de costas. Espera aí, deixa eu ficar para cá. Que tipo de mel que a abelha pode produzir? Lá. Que tipo de mel que a abelha pode produzir? Botânico e o silvestre, né? Botânico e silvestre, não é? Vamos lá. Quem mais? Eu vou escutar primeiro todas as respostas. Eu não vou falar se está certo ou está errado. Quem mais? Professora, valendo 0,25? Quem quer 0,25? Não, valendo melzinho. É o melzinho. Que tipo de mel vocês acham que existe, que a abelha consegue produzir? Olha lá. Passa lá atrás. Ele quer 0,25. Tem o mel gay, sei lá o quê. Mel gay, sei lá como fala. Mel gay. A melgueira. A melgueira é onde ele produz. O do amor. O do amor. Adoro ensino médio, hein? Quinta série sempre, né? Quem não? Mais algum tipo que vocês acham? A abelha, a mesma abelha, tá? Eu estou falando da abelha Europa. A mesma abelha pode produzir diversos tipos de mel. O silvestre é um tipo, é o mais conhecido. O que é o mel silvestre? Lembra que eu falei de pasto apícola para vocês? Tá. Imagina que a gente está no estado de São Paulo, onde a maior produção aqui é de cana, de açúcar no estado. Não tem os fragmentos florestais? As matas, as APPs e etc. Todo pedacinho de mata importa, porque o mel silvestre sai dessas áreas. Tá? É o mel que é produzido ao longo do ano todo, porque nesses fragmentos é onde tem flor diferente, né? Porque cada época é uma árvore que está florindo, um cipó que está florindo. Então, o mel silvestre ele vem das matas gerais. Tá bom? Então, se fosse aqui, ali, quem conhece ali a Rua do Porto, tem um monte de árvore, toda hora fica florescendo de um jeito diferente, numa época diferente. Se tivesse uma abelha produzindo ali, ela seria mel silvestre. Tá bom? Mel de eucalipto, quem já ouviu falar? É porque essa abelha ficou em dezembro, janeiro, fevereiro, que é quando tem florada de eucalipto, próximo das áreas de cultivo do eucalipto. Se não existisse a grande cultura do eucalipto, existiria mel de eucalipto aqui no Brasil? Inclusive para exportar? Mel de laranjeira. Quem já ouviu falar de mel de laranjeira? Mel de laranjeira sai da onde, gente? Laranja dá flor o ano inteiro? Não. Né? Ela dá lá umas 2, 3 semanas de flor, uma vez no ano. Essas abelhas vão para lá. Tá? Os apicultores pegam as caixas, levam para lá, migra, que a gente chama migratório, e produz lá. Agora, se a laranjeira fica 2, 3 semanas de flor, café é idem, é 3, 4 dias, é menos ainda de uma semana, né, que é a florada do mel do café. Se a florada do eucalipto dura 3 meses, o que a abelha faz o resto do ano? Silvestre. Tá bom? Então, a abelha Apis, ela consegue produzir diversos tipos de mel de acordo com a florada massiva que ela consegue estar. Tá bom? Fora isso, é tudo silvestre. E também, dependendo do recurso que ela coleta. Existe o mel de cana. Cana não é da flor da cana, é do melado da cana, né, de quando queimava a cana. Ou então, hoje, se for fazer o processo da rapadura, ou do melaço, que aí sai o mel preto. Preto, forte, parece que está chupando uma rapadura. Né, ele era muito comum antes, agora, para a geração de vocês, ele já não é comum. Ele é o mel gourmet que você vai lá e acha por causa do que não existe mais queimada, graças a Deus. Mas, e tem o mel de bracatinga. Quem já ouviu falar de mel de bracatinga? Não? A professora quer falar o que é mel de bracatinga para eles, não? Tá bom. Quem gosta de biscoito de morango, com recheio de morango? Aí, já levantou um monte de carinha, né? Onde foi parar o morango nessa história? Qualquer coisa cor-de-rosa que vocês consumam, Danone. Vocês sabem de onde vem aquele rosinha, né? Vocês sabem? Do quê? Alguém? Eu estou escutando o sussurro. Vocês estão falando certo. Pode falar alto. Hã? Tá, mas esse corante vem da onde?
Quase. É um bicho também. É cochonilha. Tá? Então, toda vez que vocês comem alguma coisa rosa, não faz mais eca, porque todo mundo já comeu, já sabe que é ok, né? Mas o corante vem da cor de rosa de qualquer coisa alimentícia, vem da cochonilha. A cochonilha fica na árvore, na casca da árvore da bracatinga, que é uma espécie de árvore, e a cochonilha suga a seiva. Só que a cochonilha produz um exudato na hora que ela está, né, ali sugando a seiva. E a abelha oportunista, ela vai nesse exudato da cochonilha, que já está semi-pronto ali, né, e faz o mel da bracatinga. Tá? Então, a abelha não usa só recursos de néctar para a produção de mel. Também ela usa outros recursos, que seria o exemplo do mel da bracatinga e o mel da cana. Carlinhos, você quer quantos por vez lá nas suas abelhas? Você vai ter que estar lá perto, vai lá. Vou soltar uma fileira por vez? Pode ser? Então tá. Você vai ficar do lado de cá, eu solto essas 3 equipes primeiro e depois você vira para o lado de cá e eles vão. Vai essa primeira fileira aqui, ó, ali, você vai ficar de que lado? Pera. Fica do lado de cá, eu solto essa fileira aqui primeiro. Pode levantar vocês primeiro, vão lá ver. Sejam felizes. Eu posso pedir ajuda das professoras? Tá. Enquanto aquela turma vai vendo as abelhas, eu preciso que essa galera vai experimentando mel, né? Então, enquanto uma turma vai vendo lá, vocês vão experimentando mel, tá bom? Eu preciso dar uma colherzinha para cada um. Um mel para você. Uma colherzinha para cada um, por favor. Gente, eu vou pedir silêncio para vocês, ou então para falar bem baixinho, que é para eles conseguirem escutar a explicação, que todo mundo vai querer escutar a explicação dele aqui na hora que for a vez de vocês. Quem estiver sentado, as professoras estão me ajudando. Cada um pega uma colherzinha, tá? Porque é individual, vocês vão provar mel. Isso. Aí, como são 3 tipos de mel, a gente já vai colocando um pouquinho. O sachêzinho. Mas o mel vocês vão provar, tá bom?
Agora, quem provou, provou. Quem não provou, não prova mais. Porque tem a turma da tarde também, gente. É por isso que é só degustação. Porque isso daqui é para vocês conhecerem os diferentes tipos de méis. E isso daqui eu estou fazendo desde o dia 5 de junho. Eu estou rodando o estado em diversas oficinas, que é para o pessoal também ter essa mesma oportunidade. Né? Então, isso daqui veio de entorno de áreas que a gente monitora. Uma coisa interessante, tá? O mel que vocês estão provando não é qualquer mel. É mel de abelha monitorada. Tá? A coisa de 2020 para cá, tem lugares, tem culturas que elas monitoram abelhas para redução de mortalidade de abelha em campo. A gente que faz isso. Tá? Então, o que vocês estão provando não é qualquer mel, é mel de abelha monitorada. Tá? São abelhas cadastradas que a gente monitora para não acontecer nada com elas. Segunda turma, Carlinho? Segunda turma, vem lá falar com ele, vai ver as abelhas. Vai ver a Mandaçaia, a Uruçu. Não, mel não tem segunda rodada de mel. Está faltando um aqui. Está aqui. Pronto. E não se esqueçam que ainda tem a turma da tarde, tá bom? Quem tiver dúvida, enquanto... Sobe a turma daqui também, ó, porque fica ao redor dele, dá para escutar também essa primeira fileira aqui. Ó. Quem vem do lado de lá e vem do lado de cá, porque a caixa é a mesma. Do lado de cá, se alguém tiver dúvida, alguma pergunta, aproveita, que o momento é agora.
Ó, quem já... Oi? Espera o recado primeiro. Quem já fez a degustação e quem já passou com o Carlinho aqui para ver as abelhas, aproveita o momento que daqui a pouco vocês vão voltar para a escola, né? Para ir no banheiro, tomar uma água. Pega... Érica, cadê a Érica? Quer soltar o... Para quem já fez a... Não, soltar... Soltar a... Tá. Vem aqui, ó, com a Érica para poder pegar a prancheta. Eles vão ficar levantando e sentando, por causa da... Aqui não dá para ir todo mundo de uma vez. Ah, não, tem 20 minutos só. E ainda não foi nem esse lado todo aqui. Dá para esse lado aqui preencher primeiro. Não, esse lado não foi. Dá para esse lado preencher, então. Ah, ó, esse lado aqui vai receber primeiro a prancheta para fazer a avaliação que a Escola do Legislativo precisa, tá bom? Aí, depois que vocês preencherem, deixa ali naquela mesinha ali, ó. Deixa aqui com a Érica na cestinha de volta, porque aí ela vai passar para outra turma ali do lado de lá, tá bom? Ninguém sai daqui sem preencher isso, por favor, hein? Essa, só atenção um pouquinho quanto à avaliação. Essa avaliação, nós depois damos o retorno para os palestrantes. Então, é muito importante que vocês coloquem, não tem necessidade do nome, nada disso, tá? Que vocês coloquem cursos que vocês gostariam de ver por aqui, tá? E a avaliação do curso. Só o processo de inscrição, que vocês não precisam opinar, porque não teve inscrição, tá bom? Por favor. Ó, a turma do fundo aí, que ainda não veio ver a abelha, na hora que terminar de preencher, já vem para cá, tá bom?
E essa é a primeira fileira aqui também. Na hora que terminar de preencher, vocês são as pessoas que vão vir para a mesa para ver com o Carlos as abelhas. As avaliações vocês podem deixar na cadeira, tá bom?
Quem já foi ali nas abelhas? Levanta a mão só para ter uma noção de quanta turma falta. Falta só vocês aí no fundo e a segunda fileira aqui, né? Tá bom. Nossa, quase que vai pro chão.
Vamos lá.